Fala galera do primeiro ano, espero que vocês estejam bem. Mais uma vez estamos aqui e dessa vez realmente, como eu venho falando nas últimas semanas, agora sim uma reta final mesmo, né? Dia 7 de dezembro, uma das nossas últimas videoaulas. Galera, apesar de todas as dificuldades, né? As nossas aulas, principalmente porque nós fazemos as aulas práticas, né? Sempre práticas. Então a gente sentiu muito, assim, foi muito difícil para mim também, né? Ao invés de estar na quadra, sentir aquele calor humano mesmo, estar aqui de frente para o computador, passando os conteúdos para vocês que não são, né, como são na prática, né? É diferente eu chegar aqui para vocês e falar sobre o voleibol. Gente, o voleibol é um esporte que foi inventado pelo professor William Morgan. Ele é disputado em 5 sets, os fundamentos são manchete. É muito diferente quando a gente está praticando, né? A gente está jogando. Então realmente fez muita falta, porém foi por um bem maior, né? Foi por um bem maior. A culpa não foi minha, a culpa não foi de vocês, não foi da escola, não foi dos responsáveis. Realmente foi um surto que está presente até hoje, aliás, né? E nós precisamos nos manter cuidando da gente, tá? Da saúde dos pais, precavendo, apesar da gente nesse período ter cedido um pouco mais, né? Porque já tem muito tempo essa pandemia, a gente acaba fazendo uma coisa ou outra, mesmo ainda com as restrições. Então, continuem se cuidando, tá certo? Então, hoje, uma das nossas últimas aulas, a gente não tem mais conteúdo novo, né, para falar. Já todos fizeram a avaliação, então hoje, na hora da live, eu vou estar corrigindo essas questões de avaliação para vocês tirarem qualquer dúvida, contestar alguma coisa. Tá beleza? Então, agora, como nós não temos nosso livro, não temos apostila, essa última aula ela é sempre de uma revisão, tá? Uma revisão dos conteúdos do terceiro trimestre para uma possível recuperação, né? Para quem fique de recuperação. Ao longo da semana aí, assim que a gente for autorizado, a gente vai estar liberando as notas, as médias finais de vocês, tá certo? Então, nesse terceiro trimestre, nós trabalhamos principalmente 5 assuntos, tá? Os esportes adaptados, fair play esportivo, as lesões e a capoeira e a educação física e as capacidades físicas, tá certo? Galera, falamos sobre esportes adaptados, né, que é a inclusão de todas as pessoas dentro da aula de educação física e dentro dos esportes, independente da sua deficiência, independente da sua limitação. É lógico, a gente vai praticar algum esporte, por exemplo, com cadeirante, a gente vai fazer adaptações para que isso ocorra, mas todos têm que participar. E isso tem que partir de nós que não temos deficiência. A gente tem que estar do lado dessas pessoas, a gente tem que incluir essas pessoas e não julgar por alguma deficiência, certo? Falamos também sobre os Jogos Paralímpicos, né? Para pessoas com necessidades especiais, deficiências físicas, deficiências mentais, diversos jogos como a bocha, futebol de 7, futebol de 5, que é o futebol para cegos e também para deficientes de paralisia cerebral. Então, com certeza os esportes adaptados eles precisam ser incluídos, a gente precisa incluir as pessoas que também têm alguma dificuldade. Falamos sobre fair play esportivo, que isso até entra em conta, né? A gente tem que ter o fair play esportivo, um fair play para tudo na vida, né? Que a gente agir sempre com ética, respeitar as regras, respeitar o próximo, respeitar os nossos adversários. A gente não consegue competir, gente, sem um adversário, tá certo? A gente precisa do nosso adversário. Se eu estou jogando xadrez, eu contra um colega, se eu menosprezar esse colega e ele não quiser mais jogar contra mim, o que vai acontecer? Eu fico sem ter com quem jogar. Então a gente não pode menosprezar o adversário. O adversário ele faz parte do nosso jogo. A gente só vence porque a gente tem um adversário. Então a gente precisa também contar com ele e respeitá-lo. Falamos sobre as lesões, né? Algumas principais lesões que ocorrem aí no meio esportivo e também na nossa vida social, né, como fraturas, que é a quebra do osso, entorse, são as torções, luxação, tendinite, que é causada por esforços repetitivos, as cãibras, né, uma contração involuntária. Nós falamos também sobre as lesões. Falamos sobre capoeira, né, capoeira no Brasil, um assunto que até caiu na nossa prova, né, capoeira de raízes africanas, desde a época lá que o nosso país era colônia de Portugal, foi trazida principalmente pelos escravos do país chamado Angola,
e ela foi disseminar aqui no Brasil, né? E até hoje a capoeira é muito presente. É uma arte marcial disfarçada de dança, assim ela foi denominada no início, né? Porque como esses escravos eles não podiam praticar qualquer tipo de luta, eles usavam a capoeira como uma dança, né? Através do berimbau, a música do berimbau, e era como se fosse uma dança africana. E hoje, até hoje, a capoeira continua sendo praticada em ruas, em praças, escolas, clubes, e é uma atividade muito interessante, além de propiciar ganho de força, perda de gordura, entre outros benefícios, tá? E também falamos sobre a educação física e as suas capacidades físicas, né, que são tão importantes para o nosso desenvolvimento corporal, não só relacionados ao esporte, para a nossa vida mesmo, como a resistência aeróbica e anaeróbica. A gente precisa ter resistência ao longo da nossa vida para que a gente tenha um sistema cardiorrespiratório mais saudável. Falamos também sobre velocidade, né, capacidade de executar movimentos de forma rápida, força muscular, que também é muito importante para a nossa longevidade, para a nossa expectativa de vida. Falamos sobre o equilíbrio, que a gente utiliza o equilíbrio o tempo inteiro. Para a gente se manter de pé, a gente está sendo equilibrado, a gente está se equilibrando, perdão. Falamos sobre agilidade, entre outras capacidades físicas. Tá, beleza? Galera, esses foram os assuntos do terceiro trimestre. Tá? Daqui a pouquinho estaremos na live e estaremos corrigindo a nossa prova. Tá, beleza? Fiquem com Deus, aguardo vocês. Até daqui a pouco.